Abra sua Bíblia, Salmo 19. Nós vamos tratar deste salmo. Eu não vou colocar a projeção hoje à noite, porque nós não vamos sair deste salmo. Nós vamos tratar apenas dele, então basta que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse salmo de número 19. Nós lemos no princípio do culto e agora eu vou reler então os versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Senhor, nós temos a Tua palavra viva e eficaz, aberta diante de nossos olhos. Concedeste-nos o privilégio de falar sobre ela, de meditar na sua profunda verdade, com toda a liberdade. E nós não queremos, Pai, usar desse privilégio abusando dele, de forma a não atentarmos para cada palavra daquilo que está escrito nesse texto. Ó Pai, sabemos que estudar a Tua palavra conduz-nos a uma decisão e confiamos que Teu Espírito Santo iluminará o nosso entendimento, a fim de que ao final deste estudo tomemos a decisão certa. Na dependência deste Espírito e em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. A suficiência da palavra de Deus, é isso que fala esse salmo. É um salmo sobre a suficiência da palavra de Deus. E é muito importante que falemos isso, porque a Bíblia, ela nos deixa muito claro esta verdade, que a palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Notem, eu não estou dizendo que a palavra de Deus é suficiente para tudo que há na nossa vida. Apesar de falar sobre fermento e pão, a Bíblia não nos ensina a fazer um pão. Apesar de falar-nos sobre tantas questões agrícolas, pastoris, a Bíblia não nos ensina a criar esses animais, nem a plantar aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Ela fala de tudo isso, mas ela não é um tratado sobre isso. A Bíblia, acima de tudo, é um tratado sobre Deus e sobre nós. Ou seja, a suficiência da palavra de Deus está dentro de tudo aquilo que envolve a minha e a sua alma. Para as questões da alma, a Bíblia é suficiente. E se você levar em consideração, o que é mais importante do que a alma? Deus deu inteligência aos homens para que plantem, para que produzam. Deus deu inteligência e capacidade aos homens para que desenvolvam a medicina, os remédios. Notem, a Bíblia fala sobre questões medicinais, a Bíblia fala sobre questões medicamentosas, apesar de não ser um tratado sobre isso. Deus deu capacidade aos homens para que eles desenvolvessem isso. Ou seja, tudo que o homem era capaz de fazer, Deus lhe deu capacidade de aprender, de descobrir, de saber como. Deus lhe deu inteligência. Mas para as coisas que estão na Bíblia, o homem não seria capaz de descobri-las. Se não houvesse a Bíblia, nós estaríamos completamente às cegas para responder de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Não são as grandes perguntas filosóficas, pois os homens debatem sobre elas há pelo menos 3.000 anos, sem jamais chegar num denominador comum, pois esse denominador e esta verdade é dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela tudo aquilo que a nossa mente, que a nossa ciência, que a nossa capacidade jamais descobriria. Você consegue pensar em algum literato, em algum autor que escrevesse algum livro
falando do inferno, se a Bíblia não falasse o que é o inferno? Você consegue pensar em algum escritor que escrevesse sobre eternidade, onisciência, onipotência? Se não fosse a Bíblia, essas palavras nem existiriam. Se não fosse a Bíblia, nós não teríamos noção nenhuma disto. Qual autor escreveria sobre a condenação eterna de um homem ao inferno? Qual autor teria, humano, capacidade de escrever sobre Satanás? Qual autor, em espaço de mais de 1 milênio, escreveria quem é Jesus Cristo? E todas essas coisas se cumpririam mais de 1000 anos depois. Qual autor daria tantas profecias sem que nenhuma delas deixasse de ser cumprida? A palavra de Deus é suficiente para a nossa alma, e eu creio que apenas ao falar isso, eu já lhes dei as provas suficientes desta verdade. Eu quero, com os irmãos, estudar esse salmo. Nós vamos estudá-lo até o verso 10, e eu creio que o Espírito Santo é suficiente para alimentar a nossa alma através desses 10 versículos. Alguns deles nós vamos observar palavra por palavra, e eu creio que há uma grande bênção ao nosso coração neste salmo. Primeiro eu preciso mostrar a você como esse salmo se divide, para que nós possamos entender qual a visão que o salmo então nos transmite. A divisão desse salmo ela é muito simples, se você levar em consideração algo que é básico aqui. Os versos 1 a 6, por exemplo, o verso 1 fala: os céus declaram a glória de Deus. Já o verso 7 não usa o nome Deus, usa o nome Senhor. Então, por aqui nós já podemos entender qual é a divisão do salmo. Nos versos 1 a 6, Deus recebe um nome. E dos versos 7 a 10, Deus recebe outro nome. Qual é o nome pelo qual Deus é chamado? Nos versos 1 a 6, Ele é El, que é um nome, vamos dizer assim, genérico para Deus. Você sabe que existem muitos nomes que incluem essa expressão El: Manuel, Emanuel, Israel, Samuel, e todos eles têm um significado em relação a Deus, porque El é o nome, vamos dizer, genérico de Deus. Por que eu estou dizendo genérico? Porque é um nome que todo homem que pisa nesse mundo pode conhecê-lo. É isso que os versos 1 a 6 vai dizer. Ele vai dizer que esse Deus El, esse Deus Criador, ele pode ser conhecido por todos os homens, o mais ímpio que seja. Deus El se revelará à mente de todos os homens através da criação. Mas a segunda divisão, que está a partir do verso 10, ela já não usa El, ela usa agora Iavé, que em português nós traduzimos por Jeová. E por que a tradução faz isso? Porque se dos versos 1 a 6, a Bíblia vai nos mostrar um Deus que é conhecido pela sua criação, pelas coisas que Ele fez, os versos 7 a 10 vão nos mostrar um Deus Jeová, Iavé, que só pode ser conhecido pela sua palavra, que não pode ser conhecido pelas coisas criadas, que somente se revela através da sua palavra escrita. E é por isso então que os versos 7 a 10 são tão importantes. Mas antes de chegar no verso 7, eu quero lhe mostrar algumas verdades importantes dos versos 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é um testemunho. O céu declara, o firmamento anuncia. Notem, ele está dizendo que há um testemunho por parte da criação, que Deus, através daquilo que Ele criou, Ele está testemunhando aos homens sobre Ele mesmo. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que ele está dizendo? Que esse testemunho de Deus, ele é intermitente, ele prossegue, ele não para. Cada dia, cada noite é um testemunho de Deus aos homens. Ou seja, este ciclo de dia e noite, e como ele se mantém já há 6.000 anos, desde a criação do mundo, ele é um testemunho do Deus que criou dia e noite, do Deus que criou os astros que governam o dia, os astros que governam a noite e tudo aquilo que você vê na criação. Notem que o verso 3 nos diz
que não há linguagem nem fala, onde não se ouve a sua voz. Esse testemunho não é um testemunho falado. Esse testemunho não é um testemunho audível por palavras em uma determinada língua, mas ele é um testemunho visível. E ele aqui usa desta metáfora: não há lugar onde não se ouça a sua voz, como se esse testemunho não audível tivesse a sua própria linguagem, para testemunhar aos homens, desde o primeiro dia da criação, que Deus existe. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. O que ele está dizendo aqui? Que absolutamente não há lugar neste mundo que fuja a este testemunho. Em todos os lugares que você puder ir no planeta Terra, e se você puder ir como os astronautas fora da estratosfera, em todos os lugares onde o homem seja capaz de colocar os seus pés, lá no fundo do mar, no mais alto dos céus, na mais profunda caverna, em lugares onde a noite dura 6 meses, onde o dia dura 6 meses, como sabemos que há países como a Islândia, onde isso acontece. Você pode ir ao maior deserto na África, você pode ir aos lugares mais gelados na Antártica, não importa. Em todos os lugares deste mundo haverá o testemunho de Deus. Deus testemunhará aos homens da sua presença, mas então Deus diz que Ele colocou um personagem, vamos dizer assim, um astro especial em tudo isso. Nele expôs uma tenda para o sol, diz o final do verso 4, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é de uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O que ele está dizendo aqui? O testemunho de Deus é algo tão impressionante que Deus está dizendo que deu o sol como um personagem principal desse testemunho de El, o Deus Criador. E olhe como isso é incrível. Pense num homem, pense num ser humano que tenha nascido cego. Ele jamais viu pelos seus próprios olhos as belezas desse mundo. Ele tem o tato muito bem desenvolvido para perceber muitas coisas, ele tem uma audição tremenda, mas lhe falta a capacidade visual. O sol é um testemunho, porque mesmo que ele não possa ver a luz do sol, ele sente o calor do sol e sente o frio quando há ausência do sol. Ele não precisa ver o sol para dizer, olha, o sol está presente, ou à noite dizer, olha, o sol está ausente. Deus colocou um testemunho que não pode ser negado e que atinge a todos os homens. Isso é maravilhoso. Deus se importou tanto conosco que Ele criou esse mundo incrível, maravilhoso, como um testemunho da sabedoria e da inteligência dEle. Deus nos ama tanto que Ele criou um mundo perfeito. Há oxigênio em abundância, a não ser que nós interfiramos no meio ambiente, há água suficiente, há uma temperatura constante, e há tudo que precisamos, naquilo que alguns cientistas dizem, este insignificante planeta. Eu não sei como algo que Deus cria pode ser insignificante. Então Deus criou tudo isso para o nosso bem. Deus criou tudo isso para que os homens saibam que Ele está aqui, que Ele está pronto realmente a falar-lhes e pronto a revelar-se a eles. Por uma questão de tempo, eu não vou adentrar em Romanos 1, versos 19 e 20, que fala sobre a condenação dos homens que rejeitam esse testemunho, mas você faria bem em ler Romanos 1, de 18 a 20. Agora eu quero adentrar nos versos 7 a 10. Agora nos versos 7 a 10, Deus já não é mais o Deus El, Deus agora é Jeová, Deus agora é Yahvé. Por quê? Porque nos versos 1 a 6, você tem uma visão geral do poder de Deus e da sua divindade. Mas agora nos versos 7 a 10, você entra em contato pessoal com Deus. Ou seja, os versos 7 a 10 são uma revelação pessoal de Deus através da suficiência da sua palavra. O que os versos 7 a 10 nos ensinam é que nós temos na palavra tudo que é suficiente para conhecer Deus. E conhecendo Deus, conhecer quem somos,
o que Ele fez por nós e o que nós estamos sendo transformados pela sua palavra. Então esse Deus Jeová, esse Deus Yahvé, Ele vai se revelar nos versos 7, 8 e 9 em 6 tríades, vamos dizer assim. Cada uma dessas tríades vai dar um nome à palavra de Deus, uma característica dela e uma ação de Deus na nossa vida através da palavra de Deus. Então agora Deus está dizendo: eu quero me revelar a vocês mais do que eu me revelo a todos os homens na natureza. Eu quero revelar-se ao coração e à mente de vocês quando vocês compreendem o que é a minha palavra e para que ela serve. Então é nesse mundo que nós entramos, e eu creio que esse texto é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Iniciemos dos versos 7 a 10. A primeira coisa que ele diz no verso 7 é a lei do Senhor. E o que ele quer dizer com a lei do Senhor? Notem que não é qualquer lei, é a lei do Senhor, mas essa palavra lei aqui tem o sentido de instrução. Então a instrução do Senhor, ele está chamando a Bíblia de a lei do Senhor, ou seja, o livro de instrução do Senhor. E o que ele quer nos mostrar com isso? Se queremos ser instruídos a respeito de Deus, nós precisamos da Bíblia. Se queremos ser instruídos a respeito de quem é Deus, nós precisamos ir à Bíblia. Se queremos ser instruídos sobre esse Deus que revelou-se à criação e queremos conhecê-lo de uma forma pessoal, nós precisamos da Bíblia. E qual é a garantia que Deus nos dá que nós teremos na Bíblia esta revelação? Ele diz que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, ela é inteira, ela é completa, ela é tudo aquilo que precisamos. Ao dizer que a palavra de Deus é perfeita, que a Bíblia é perfeita, Deus está dizendo que você não precisa de mais nada além da Bíblia para conhecer Deus e aquilo que Ele quer de você. Não há necessidade de nenhuma outra extra revelação, uma revelação fora das Escrituras. A Bíblia é suficiente para que você conheça a Deus. E se você estudar a Bíblia a sua vida inteira, eu creio que você não vai passar nem da capa desse livro chamado Deus. Porque Deus não cabe num livro. E aquilo que Ele colocou nesse livro é simplesmente aquilo que nós somos capazes na nossa humanidade de entender. Mas é suficiente. É completo. Não falta nada. Não há nenhuma falta na palavra de Deus. E olha que coisa incrível que ela faz. Ela restaura, ou seja, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Esse refrigera revive, converte, transforma, restaura a alma de um homem. O que um homem destruído, o que uma pessoa que já não sabe mais o que fazer, o que um homem que pensa em tirar a sua vida, o que uma pessoa em desespero precisa, ela precisa da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que restaura a alma de um homem. E ela promete fazer isso. Não há ninguém que buscou na palavra de Deus restauração e seguindo o seu mandamento, seguindo aquilo que Deus manda, não obteve esta revivificação. Deus restaura vidas através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ainda no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, quando ele fala de testemunho, ele está falando do depoimento de Deus. Você já pensou na Bíblia desta forma? A Bíblia é o depoimento de Deus de como esse mundo foi criado. A Bíblia é o depoimento de Deus de como eu e você fomos criados. A Bíblia é o depoimento de Deus sobre o que acontece após a nossa morte. A Bíblia é o depoimento de Deus de qual é a consequência se tomarmos esta ou aquela atitude em nossa vida. Notem que um depoimento pode ser tomado de qualquer pessoa. Um depoimento sobre um crime, um depoimento sobre um acidente, um depoimento sobre um fato. Você toma de quem? Das testemunhas. Agora Deus está dizendo que Ele é a testemunha. Ele viu tudo isso acontecer. Então Deus nos deu a Bíblia, que é o seu testemunho, o seu depoimento sobre todas essas coisas. Mas esse depoimento de Deus, diferente de um depoimento humano, o verso 10 diz
porque Ele é fiel, e fiel significa Ele é inabalável, Ele é irremovível, Ele é seguro. E deixa eu lhe dizer algo agora: se a Bíblia diz algo, não há ciência neste mundo que vai dizer ou que vai provar que a Bíblia está errada, porque Deus não erra. O testemunho do Senhor é fiel, é inabalável, irremovível e seguro. Não é a ciência dos homens que vai dizer que Deus está errado. Se Deus disse que as coisas são assim, elas são assim. Não é ela que está errada, é os homens que ainda não conseguiram adquirir esse conhecimento. Posso usar exemplos tolos disso? Quantos séculos os homens debateram sobre a formatura da terra? A Bíblia já havia revelado há muito tempo. Quantas coisas na natureza a Bíblia já havia revelado e o homem se debateu. Não é muitos séculos atrás que o homem acreditava que existiam apenas 1080 estrelas, enquanto Deus dizia que elas são milhares e milhares e milhares. E hoje estão aí os homens enviando telescópicos e enviando naves espaciais para demonstrar que a Bíblia está certa. O testemunho do Senhor é irremovível, nenhum homem vai removê-lo. Ou seja, é o testemunho inabalável do próprio Deus. Mas daí, o verso 7 termina com uma coisa incrível. O testemunho do Senhor é fiel e Ele dá sabedoria. A quem? Aos simples. Sabe quem são os simples? São portas abertas. Alguém que não tem sabedoria nenhuma, que não sabe de nada. Você pode pensar isso em dois sentidos: uma pessoa realmente simples, mas você também pode pensar numa pessoa que não teve acesso à educação, que não teve acesso ao treinamento, ao letramento, que não teve acesso aos livros, alguma pessoa que não tenha no nosso tempo acesso à internet, que não tem acesso a esse amplo conhecimento que o homem tem adquirido pela bondade de Deus, dando-lhe inteligência. A pessoa não conhece nada disso, mas ela coloca os seus olhos na Bíblia, e a Bíblia diz que então ela se torna sábia. Como pode ser isso? Ela não frequentou nenhuma grande faculdade, nenhuma grande universidade, ela não leu os melhores livros, não leu sobre os sábios gregos, não leu sobre a história disso ou daquilo, mas a Bíblia diz que ela se torna um sábio. Quando no Novo Testamento diz que toda a sabedoria e conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo, nós entendemos por quê. A Bíblia torna os homens sábios, mesmo que aos olhos desse mundo eles sejam simples. Por quê? Porque o testemunho do Senhor é inabalável. Vamos ao verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra preceito significa, e novamente aqui eu chamo a atenção, os preceitos são do Senhor. Ele vai repetir isso 6 vezes, o nome Yahvé 6 vezes nesses 3 versículos. Os preceitos de Yahvé, ou seja, os princípios, a orientação que Deus nos dá. Deus nos tem, na sua palavra, mandamentos e orientações, princípios que Ele nos mostra. Podemos dizer da seguinte forma: Deus tem leis que são irrevogáveis, leis morais, onde Ele estabelece como as coisas são. E dessas leis nós retiramos também princípios que nos mostram como agir as coisas às quais a Bíblia não se refere. Então, princípios quer dizer tanto as leis que estão estabelecidas na Bíblia, quanto os princípios que nós tiramos delas. Todas essas leis e princípios são retos. E esta palavra retos quer dizer mostram o caminho verdadeiro, mostram como nós devemos agir. Sabe, a primeira coisa que eu lembro quando leio esse versículo, mostrando que as orientações do Senhor mostram o caminho verdadeiro, é como a lei dos homens no nosso tempo quer nos dar um caminho torto. Infelizmente, as leis humanas, o ensino humano, quer que sigamos um caminho torto. Mas como vamos seguir um caminho torto, nós que colocamos os nossos olhos no caminho reto? Não tem como. Depois que nós observamos os preceitos retos do Senhor, e por Ele então julgamos se aquilo que os homens nos dizem é reto ou torto, vou usar essa expressão, nós aprendemos o que é reto. E agora a sociedade, nossos governantes, querem empurrar goela abaixo, desculpe essa expressão, de mim e de você, caminhos tortos.
nós não precisamos dos caminhos tortos deles. Nós temos o caminho reto do Senhor. E a maior prova de que o caminho do Senhor é suficiente, é melhor, é aquilo que Ele faz. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu vou usar um exemplo aqui, bíblico, para mostrar para você como Deus está certo. A moderna forma de criação de filhos diz ou ensina ou tenta nos empurrar goela abaixo, eu peço perdão novamente por usar essa expressão, de que usar a vara da disciplina com os nossos filhos vai traumatizá-los, vai destruí-los, vai matá-los. Enquanto a Bíblia diz que se usarmos a vara da disciplina, nós vamos colocá-los nos caminhos retos, salvar a alma deles do inferno e tirar a estultícia do coração deles. Olha, eu creio que não somente a mim, mas eu creio que muitos de vocês também foram criados segundo os princípios da palavra de Deus. Nossos pais usaram a vara de correção conosco, nos corrigiram biblicamente, e mesmo que não entendessem realmente como aquilo ajudaria, cumpriram aquilo que Deus estava dizendo a eles. Nós não nos tornamos pessoas taciturnas, amargas e depressivas, porque fomos corrigidos pelos nossos pais. Não, muito pelo contrário. A vara da correção nos afastou do pecado e trouxe a alegria de Deus ao nosso coração. Então nós seguimos os caminhos de Deus, porque eles trazem um gozo duradouro. Não é a satisfação no momento, momentânea, mas o gozo duradouro da palavra de Deus. Somos fiéis em nossos casamentos, porque a Bíblia diz que isso traz gozo duradouro. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Não nos envolvemos com a imoralidade, com os vícios, com bebidas, com tudo isso, porque isso é um caminho torto. E Deus nos ensinou o caminho reto, que alegra o coração. Por que desejaríamos outro caminho? Observe o restante do verso 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E aqui eu preciso dizer-lhes, irmãos, algo importante. É mandamento. E sabe o que significa mandamento? Significa que não é opcional. Você não pega esse livro e escolhe dele o que você quer e o que você não quer. Não é que você vai tomar esse livro e você vai dizer, olha, nesta página está aquilo que eu gosto, eu vou deixar esta página aqui, já nesta página está aquilo que eu não aprovo, eu vou arrancar esta página e vou arrancar esta aqui também, e vou arrancar esta aqui também, porque eu considero que essas coisas não são necessárias a mim. O mandamento do Senhor, Ele está deixando claro, não é algo opcional. Ou você crê em toda a palavra suficiente de Deus, ou você rejeita toda a palavra suficiente de Deus. Você não pode arrancar páginas dela. Não é opcional. Aqui é tudo ou nada. Ou você crê de Gênesis a Apocalipse, ou você jamais creu em nada. Você não escolhe o que você crê. Por quê? Porque é o mandamento de Yahvé. Agora ele diz que este mandamento é puro. Ele é claro, ele é lúcido. Vocês já viram um rio de águas claras, um rio de águas cristalinas? Pois assim é a palavra de Deus. Ela nos permite ver da superfície ao fundo, completamente aquilo que ela quer nos ensinar. Ao dizer que o mandamento do Senhor é puro, ele diz que ele não é algo indecifrável. Não, ele é um mandamento claro, específico para nós. E por ser lúcido e claro, ele traz o quê? Entendimento. Quantas vezes buscamos, e aqui eu vou diferenciar as palavras entendimento, inteligência, conhecimento. Quantas vezes buscamos conhecimento no humanismo desse mundo para termos inteligência, quando nós podíamos simplesmente ler o primeiro capítulo de Provérbios e dizer, ali diz que a sabedoria nos dá inteligência, conhecimento. Ou seja, a Bíblia faz isso por nós. Ela traz entendimento aos nossos corações, faz com que compreendamos o que está acontecendo, com que não entremos em desespero. Não, meus irmãos, quem lê a Bíblia, quem confia no Deus da Bíblia não entra em desespero.
porque tem entendimento daquilo que está acontecendo. O que nós precisamos é colocar os nossos olhos nela. Ela ilumina os olhos, ela claramente faz isso por nós, ela faz-nos entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos leva a não nos desesperarmos, a realmente não entrarmos em desespero, independente daquilo que esteja ao redor. O verso 9 agora vai nos dizer que o temor do Senhor é límpido, é limpo e permanece eternamente, permanece para sempre. Novamente, o nome do Senhor, Yahvé, e agora a Bíblia é chamado temor do Senhor. E por que o temor do Senhor? Quando você lê a Bíblia, quando você coloca os seus olhos sobre a Bíblia, você descobre um Deus que é majestoso. Eu já ouvi esse testemunho mais de uma vez, e isso também aconteceu comigo quando eu conheci Jesus Cristo e comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade. Eu tive a feliz coincidência de conhecer Jesus Cristo e as letras, poder ler na mesma idade. Eu achei a leitura a coisa mais incrível que um ser humano podia fazer. E estava lendo a Bíblia e aprendendo sobre Deus pelos meus próprios olhos. E esse testemunho não é somente meu, mas de muitos outros que eu conheço, irmãos em Cristo, que quando começaram a ler a Bíblia, simplesmente se enchiam de temor ao ler sobre quem é o Deus da Bíblia. Estavam simplesmente apavorados nesse sentido, no sentido da majestade, da grandeza, de como Deus é maravilhoso. E aprenderam este reverente temor ao conhecer Deus na sua palavra. Conheci um irmão em Cristo, que antes de conhecer ainda Cristo, lendo a palavra de Deus, era atormentado durante o dia, sobre pensamentos sobre o inferno, sobre a condenação, por aquilo que estava lendo. Ele diz que enquanto não confiou em Cristo, ele tinha um medo tremendo de Deus. Mas depois que ele entendeu o que Deus fez por ele em Cristo, isso se tornou um temor reverente. Nós reverenciamos o nosso Deus. E é por isso que a palavra de Deus é o temor do Senhor. E esse temor do Senhor, no verso 10, é limpo. E o que é limpo aqui? Não há imperfeições, não há erros, não há falhas na palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo aos homens que a escreveram. Ela é perfeita, límpida, sem imperfeições. E por isso ela é irremovível, porque diz que o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, ou seja, não há como remover as palavras da palavra de Deus. Todas elas se cumprirão, todas elas se manifestarão verdadeiras, e o homem jamais poderá removê-las. É por isso que o verso 9 termina dizendo que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aqui os juízos do Senhor, ele está falando sobre o padrão de Deus, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu como o padrão da verdade. Eles são toda a verdade. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, ou seja, eles produzem justiça na vida daqueles a quem estão obedecendo e seguindo esses juízos. O juízo de Deus é simplesmente irremovível, verdadeiro e justo. Ele é toda a verdade que precisamos saber. Em 3 versos, a Bíblia demonstra a sua suficiência. Em 3 versos, a Bíblia demonstra que é tudo aquilo que precisamos. Se ela ficasse apenas no verso 9, já seria maravilhoso, mas ela vai então ao verso 10 e nos diz: mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Talvez o ouro seja a moeda mais valiosa que conheçamos. Os países fazem estoques de ouro. E o mel, o alimento mais natural, puro e saboroso que nós possamos conhecer. O que Deus está dizendo aqui é que você deve desejar a sua palavra mais do que você deseja aquilo que de mais rico existe nesse mundo. E deve desejar, saborear a sua palavra muito mais do que o mais doce mel
que você possa encontrar nesse mundo. Eu quero terminar dizendo isso a você. Eu não sei por quais lutas você passa. Eu não sei por quais tribulações você tem vivido e enfrentado. Eu não sei se você já conhece Jesus Cristo como seu Salvador ou não. Eu não sei há quantos anos você já é um cristão. Mas eu sei algo a lhe dizer. Não importa o que tenha atingido a sua vida. Pode ter sido a experiência mais traumatizante, a maior dor, o maior flagelo. As experiências desta vida podem ter te derrubado ao mais profundo abismo. Mas o que eu quero lhe dizer, com base no Salmo 19, é que a palavra de Deus é suficiente para tirá-lo de lá. Talvez coisas tenham acontecido e você até mesmo pensa em tirar sua própria vida. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus pode encher a sua mente e o seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Talvez você duvide até da existência de Deus e você se vanglorie de dizer às pessoas que você é um ateu. Mas nas páginas desse livro tem alguém desejoso de ter comunhão com você. Mesmo que você o ignore, mesmo que você volte as costas para ele, ele lhe deu este livro para que ele e você se conheçam. Para que você, ao conhecê-lo, para que quando ele revelar-se ao seu coração e à sua mente através deste livro, você prove de algo que você jamais imaginou. Eu posso não conhecê-lo, mas eu tenho conhecido pelos últimos 37 anos este livro. Eu creio que eu não dobrei nem a primeira página ainda no conhecimento dele. Mas tudo que eu encontrei nesses últimos 37 anos nesse livro se mostrou real e verdadeiro. E por mais que eu tenha estudado a ciência dos homens, nada se compara a este livro. E nada é suficiente para a minha vida como este livro. E o que eu quero lhes transmitir nesta noite, amado irmão em Cristo, ou você que não rendeu sua vida a Cristo ainda, mas nos assiste nesse estudo bíblico nesta noite, é que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia todos os dias. Talvez em nenhum tempo você precisou tanto da sua Bíblia como hoje. Acorde antes do testemunho de Deus, do sol. Coloque seus olhos na Bíblia. Durante o tempo que você tem no dia, coloque seus olhos na Bíblia. Antes de dormir, coloque seus olhos na Bíblia. Hoje nós temos o privilégio de escutar a Bíblia, não é? Escutar meditações bíblicas, mensagens bíblicas. Seja de qualquer forma, abra a Bíblia na sua mente e no seu coração. Eu quero terminar com isso. Ela é tudo que você precisa. Ela é perfeita, completa. E ela está ao seu dispor. Até quando? Eu não sei. Mas hoje ela está. Então aproveite hoje e abra a sua Bíblia. Nosso Deus e nosso Pai, nos rendemos à majestade